Queridos irmãos e irmãs, dando-se sequência ao segundo vídeo, né? Agora nós vamos para o terceiro. Então, o presidente do centro abre boca e sai lágrimas nos olhos, sente arrepios. E ele contorce para lá, contorce para cá. Minha filha, como que você aguentou tudo isso? Nossa Senhora! E tem gente que senta, tem presidente que senta na cadeira e pede assim, ai, por favor, traz um copo d'água, eu não tô aguentando. Isso é tudo mistificação, gente. Isso é charlatanismo. Isso é o anticristo ali atuando naquela pessoa, para que aquela pessoa passe por um mago, por uma pessoa assim que nós devemos confiar 100%. As coisas não é assim não. Existem as glândulas lagrimais. Glândulas lagrimais. Em volta do nosso corpo físico existe uma cadeia de energia que chama-se sistema nervoso, independente da alteração nervosa. Tem pessoas que falam assim, nossa, mas você é nervoso, hein? Mas eu sou tão calmo. Não, mas é a rede elétrica que envolve o nosso corpo. Aí as pessoas abrem a boca. Uau! Mas não é. É porque quando aciona as glândulas lagrimais, que aciona o sistema nervoso, esse conjunto de células do sistema nervoso e do globo ocular, em conjunto, é um sistema imunológico que trabalham em comum acordo para proteger. Então, sair lágrimas pelos olhos, sentir arrepios e bocejar é uma forma que o organismo encontra para dizer que encontra-se ele trabalhando contra possíveis malefícios que a pessoa ali à nossa volta acabou de nos dizer. E devido à nossa sensibilidade mediúnica, então podemos captar alguns fluidos, mas não daquele espírito, né? Porque o processo é relativo, e a gente passa-se por bons médios, coisa que não existe bons médios, não é? Bom mestre, os apóstolos disseram a Jesus. Bom não, bom só meu Pai que está no céu. Mestre sim, porque você não é mestre em fazer o almoço? Você não é mestre em limpar a casa? Você não é mestre em lavar roupa? Você não é mestre em cuidar da tua família? Todo mundo é mestre. Mas bom, só nosso Pai que está no céu. E aqueles espíritos que estão ali dentro de casa, como nós não damos atenção a eles, eles deixam os nossos lares e saem pela rua e vão para os bares. Se eles, quando no corpo físico, eles tinham o vício de beber e de fumar e de usar droga e de um sexozinho ilícito, eles procuram esses lugares. Aí eles entram, sabe? Escondido. E eles bebem através daqueles, vou usar o termo,
Eles bebem através daqueles alcoólatras lá no bar. Eles bebem as substâncias ectoplásmicas que quando a pessoa que está ingerindo escorre pela boca dele aquela pasta e eles passam a língua na boca do cachaceiro, passa, lambe, 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 lambe. Por isso tem pessoas que falam assim, engraçado, quando eu comecei a beber, uma latinha de cerveja me deixava tonto. Hoje eu tomo uma caixa de cerveja e eu não fico tonto. O que está acontecendo, será, hein, gente? Comigo. Quando eu comecei a beber uma dose, me deixava tonto. Igual hoje eu tomo 1 litro. É a mesma coisa que eu tomar 1 litro d'água. Seria de água, né? Mas eu falo desse jeito. É que os espíritos viciados, eles têm esses viciados nos bares e em casas como copo deles. Eles bebem, eles fumam, eles fazem sexo. E você, mulher, tome cuidado, viu? Porque do jeito que eles bebem lá no bar, através do teu marido, eu vou falar a bucha agora. Do jeito que eles fumam através do teu marido, do jeito que eles fazem sexo nos anjos de perdição, eles vão para dentro da tua casa, e enquanto o teu marido está fazendo amor com você, eles também estão fazendo amor com você. Ora, mas eu não tenho nada com isso. Não tem nada com isso? Então reza antes. A providência divina já pediu várias vezes que antes que todo casal, antes do ato sexual, sente o casal ali no leito e faça uma prece e roga a providência divina, assistência espiritual, mesmo que não seja casados, e sim um casal de namorado, mas estão preocupados em rezar naquela hora? Joga a lingerie lá no teto, querem gastar na lâmpada. Ninguém pensa em nada. Só pensa no vucu-vucu. Isso é uma pouca vergonha, gente. Aí você também, os espíritos vão sugar as tuas energias todas. E sabe ainda o que eles vão fazer, minha amiga? Eles vão implantar em você bactérias, vírus nos teus órgãos genitais. Sabe? No teu sistema ginecológico. Aí depois vem infecção urinária, e você não sabe de onde veio, né? Mas meu marido é tão limpo. Mas e os vírus que os espíritos introduziram nessa região tua, que não precisa citar o nome mais? Infecção urinária, né? Infecção ao ponto de você perder as trompas de Falópio. Tem umas que necessitam retirar o próprio útero. Tá, minha amiga? Tá bom? Tem outras que têm infecção renal, porque alonga ali a infecção e vai contaminando tudo. Tem outras que têm pólipos aqui, outras têm cisto ali, sabe? Outra coisa, benigno e maligno. O que a ciência médica não sabe. Você sabe o que eles não sabem?
porque eles desconhecem esses fatores espirituais. Eles desconhecem a ação perispiritual, as toxinas espirituais. E você, coitadinha, ali, servindo aquele troglodita, imantado de ectoplasmas. Mas com essa mensagem você está levando todo mundo a se separar? Não. Estou instruindo as pessoas a orar e vigiar como nosso Senhor Jesus Cristo nos orientou. E você tem orado? Seu marido tem orado? Aí aqueles espíritos, depois que bebe através do teu marido, que faz sexo em casa, ele vai fazer sexo nos vizinhos. Ele vai beber através dos vizinhos. Ele vai beber nos bailes. Oh, é hoje, né? E vai beber. Tem um jovem ali fumando uma droguinha, chega e dá uma fumadinha também. Pega aquele ectoplasma, né? Aquelas energias negativas. Dá uma tragadinha também. Suga a substância daquela bebida, né? Aí, ao sugar aquela substância, ele transmite também para aquela pessoa vírus e bactéria, o que leva a pessoa a perder a flora intestinal, estomacal, intestinal, desestrutura as papila, que são as células da língua, é onde muitas pessoas têm refluxos, é onde muitas pessoas têm problemas de rins, aliás, de fígado, porque o fígado é o metabolizador não só do corpo, como também do espírito. É onde muitas pessoas têm complicações renal, urinária, problemas na urina, na vesícula, ao ponto da pessoa ter que retirar apêndice. E, queridos irmãos, mas tem tanta coisa que se vocês soubessem, olha, ficaríamos trancados mentalmente, porque não adianta trancar o corpo e a mente. E aquele espírito fica ali na farra, até um dia ser socorrido. E, junto com ele é pego e levado para certas regiões umbralinas, e ele é instruído a trabalhar para alguns pseudos chefes das trevas. E eles passam a ser cobaia desses chefes das trevas. Porque eles têm livre acesso a você, mas esses chefes não têm. Então, eles conseguem realizar cirurgias em você, que é implante de ovoides no teu organismo. Tem pessoas que vai ao médico clamando dor abdominal, dor pulmonar, dor estomacal, que quase morre. Vai ao médico, gasta o que tem e o que não tem financeiramente, tá? E não descobre nada. E ali, pela espiritualidade, existe um ovoide implantado. E o ovoide é um ser humano que foi pego pelos pseudos chefes das trevas e transformado na espécie de um ovo, só que cheio de
tentáculos como um polvo, e quando colocado no teu estômago, ele enraiza no teu estômago como uma árvore enraiza-se no chão. É um vampiro. Ele entranha no teu corpo inteirinho, te levando a uma perturbação, te levando a transtornos psiquiátricos, te levando a vários tipos de neuroses que os médicos da Terra desconhecem, te levando até a cometer o suicídio. Então, sabe quando isso vai ser sanado na Terra? Quando os cientistas, os psiquiatras, meterem o bisturi no perispírito, onde encontra-se a causa de todos os problemas. Tente você, médico, curar um corpo físico para ver se você consegue. O muito que você consegue é tapar o sol com a peneira. O muito. Porque você não tem essa capacidade. Agora, para você ter essa capacidade também de meter o bisturi no perispírito do indivíduo, você tem que estudar as obras básicas de Allan Kardec, a Revista Espírita de Allan Kardec, as mais de 500 obras de Chico Xavier e as mais de 300 de Divaldo Pereira Franco. Caso contrário, não venha com chorumelo não, porque você não passa de um impostor. Não venha com chorumelo não, porque você não passa-se de um anticristo na Terra que já enganou muitas pessoas e continua enganando as pessoas, mal se esquecendo que você está enganando a si próprio. Então vejamos, aí esses espíritos, eles se utilizam desses ovoides, esses espíritos das trevas se utilizam desses ovoides para se alimentarem. O que esse espírito, seu familiar que desencarnou e que não sabe que se desencarnou, pode vir e introduzir em você esse ovoide. E dali em diante, você perde todas as energias do seu corpo físico. Vou contar apenas uma historinha. Isso tem como provar. Uma senhora na cidade de São Paulo, ela ficou enferma e começou a passar mal, desculpe, e foi internada. E internaram ela e o quadro clínico dela foi piorando, sabe? Foi piorando de uma tal forma que ela, depois de 3 dias internada, para uma simples infecção urinária, que é impossível ser tratada em casa, foi preciso levar ela para UTI. E ela foi entubada, ventilação artificial. Olha só. Se não tivesse sido entubada, ela tinha desencarnado. E cada dia o quadro dela foi piorando, porque todo medicamento que os médicos aplicavam perdia o efeito. E depois de uma semana eles levaram ao conhecimento do marido dela. Falaram, não tem nada que fazer. Melhor desligar os aparelhos, porque ela está... Não, espera um pouquinho. Ele, como espírita, foi numa casa espírita séria. Quando eu falo espírita, casa séria, queridos irmãos, separe o joio do trigo, viu? Porque tem muitos aí batendo na tabaco e dizendo que é espírita. E não é. Tem muitos adivinhão por aí que não é espírita. Cuidado. Tem muitos baforando na tua cara, fumaça igualzinho
sapo que saiu da represa que não é espírita. Se tiver dentro das obras espíritas, isso dito lá por Kardec e apoiado por ele, eu calo minha boca. Mas enquanto não, eu não calo minha boca e não tenho medo dessa raça. Porque eu tô com Jesus. Aí ele pegou, foi. Você tá bravo? Não, tô um amor de pessoa. E ele foi até o presidente da casa espírita e clamou a ele. Falou, tá passando por isso. Ele falou, não, vamos até ela. Aí levou um médium de efeito físico, um médium que através do efeito físico dele, curava as pessoas e ele era vidente também. Chegando lá, sabe o que aconteceu? O diretor espírita, o diretor lá da UTI deixou eles entrar lá na UTI, sabe? O que um dia aconteceu comigo na minha cidade, mas só que foi o contrário. Permitiram que eu entrasse dentro de um quarto hospitalar para que auxiliasse o moribundo a desencarnar, sabe por quê? Porque a família estava prendendo ele no corpo físico e não estava deixando de desencarnar. Aí depois que eu brinquei o passe nele, passou umas horas e desencarnou. E a família se dizia e se diz até hoje espírita. Ai, que vergonha! Por isso que eu não recomendo a ninguém que se torne espírita antes de estudar as obras básicas. Aí chegando lá, meus amigos, o médico concentrou e ele viu que havia no estômago dela um ovoide. E todo o medicamento que era aplicado no catéter, não sei, acho que é catéter mesmo. Eu não sou enfermeiro nem médico para entender desses nomes, não é minha obrigação. Desculpe. Ele viu que todo o medicamento que era aplicado ali, aquele espírito, ó, ele tomava. E a paciente, nada. Por isso que ela estava definhando. Chegou a equipe espiritual e ajudou esse médium no passe dele, né? Devido a ele ser um médium de efeito físico, ajudou ele a retirar aquele ovoide do estômago dela. Olha só que coisa interessante. E ele, ao retirar o espírito ovoide, ele foi narrando para todo mundo que estava presente o que estava acontecendo com ela. Olha que maravilha. E depois que retirou, né? 3 horas, foram todo mundo embora. 3 horas depois, os remédios começaram a fazer efeito. No outro dia, ela saiu do coma. 3 dias depois, ela já tinha deixado a UTI, estava no quarto hospitalar. 5º dia depois, ela estava em casa fazendo café para todo mundo tomar. Eu conheci essa pessoa em São Paulo. Oxe! Nós não vamos acreditar nisso? Pelo amor de Deus! Então, existe tanto no plano espiritual, na erraticidade, seres inferiores, como evoluídos, como na Terra, seres evoluídos, como seres inferiores. Tal vida, tal morte. Tal vida, tal vida. Tal morte, tal morte. Vamos para o próximo vídeo, queridos irmãos.